Oiê, tudo bem com você? Meu nome é Renata Martinez, seja muito bem-vinda a esse canal. No vídeo de hoje, quero mostrar para vocês como eu fiz o meu espelho Adnet com uma moldura de papel paraná, mas de um jeitinho bem especial, porque eu queria colocar LED por trás dele. Vocês já vão entender. Bom, deixa eu explicar direitinho pra vocês. Isso aqui é o papelão Paraná, tá vendo? Eu cortei essas faixas, elas têm em torno de 4 centímetros, 5 centímetros mais ou menos. Eu fui colando elas aqui em volta do meu espelho. A primeira faixa foi inteira. As outras, eu fui colando os pedaços para aproveitar todo o papelão que eu tinha. Então, eu cortava outras tiras e ia colando por dentro, aqui, emendando uma na outra. Cada vez, aonde terminava, eu encostava a próxima e prendia com fita crepe. Passava cola entre uma e outra, assim, encostava o próximo pedacinho e prendia com fita crepe. E assim eu fui criando várias camadas de faixas de papelão Paraná, formando o círculo em volta do espelho. O detalhe é que eu tive que fazer um encaixe pro meu espelho. Então, eu fui colando aqui, segurando com fita crepe cada pedacinho, mas eu fiz um dente, porque eu quero colocar luz de LED por trás. O meu espelho tem esse espacinho transparente, que é exatamente para isso, para aparecer a iluminação do LED por trás. E eu quebrei minha cabeça até conseguir criar essa moldura. Normalmente as molduras são com o espelho no fundo, elas são largas, mas o espelho tá no fundo, a moldura ele fica dentro da moldura, lá no fundo. O meu eu tive que fazer o inverso, para que tivesse o espaço por trás para eu colocar o LED e ele iluminar através desse espaço que eu tenho, esse espaço transparente que tem nele. Então eu fui criando essas camadas e só a primeira camada eu colei na borda do espelho. As outras camadas eu fiz elas mais estreitas, a de fora tem uns 5 centímetros e as de dentro já tem 1 centímetro a menos, todas elas têm 4 centímetros. Então formou esse dente aqui, tá vendo? Eu fui colando, eu acho que eu colei se eu não me engano, eu colei umas 5 camadas. Então a primeira tem 5 centímetros e as outras têm 4 centímetros. E fui colando tirinhas, como eu mostrei pra vocês. Aqui eu fiz esse encaixe, cortei um V aqui e vou lixar agora. Aqui eu vou enrolar essa lixinha no lápis ou em qualquer coisa que você tiver aí, mas o lápis eu achei a coisa mais simples, a caneta. E aí eu vou lixar esse Vzinho que eu cortei com o estilete pra deixar arredondado, porque nesse lugar vai passar o fio do meu LED. Eu ainda não comprei esse LED, mas ele é tipo uma mangueirinha de LED que eu vou colocar por trás, no contorno do espelho, e ele tem o fio, né, da tomada. E aí nesse espaço que eu cortei aqui é pra passar o fio e ligar na tomada. Então agora, a primeira coisa que eu vou fazer é pintar essa moldura de papelão com a tinta Chalk Paint caseira. Eu já passei a receita dela em outro vídeo aqui do canal, eu vou deixar esse vídeo pra você aqui na descrição ou nos cards. Nós já vamos passar direto aqui pra pintura do espelho. O papelão aceita bem essa tinta, porque ela é bem grossa, então ela não encharca o papel, ela não deforma o papel. Pode pintar tranquilamente. Eu pintei toda a moldura com ela e eu deixei cada emenda presa com um prendedor, todo tipo de prendedor que eu tinha aqui. Eu tenho o prendedor do varal mesmo, eu tenho esse outro tipo de prendedor que é de fazer bloquinhos de papel. Eu não sei como é que é o nome dessa presilhinha de papel. Então, o que você tiver para pressionar um papelão no outro, e principalmente nas emendas, né, que você usar tiras inteiras no tamanho do espelho, não vai ter esse problema da emenda. É que eu tava com pouco papelão e eu quis aproveitar todo o papelão que eu tinha. Mas se você quiser simplificar, ter um pouco menos de trabalho, você pode cortar as tiras, a primeira com 5 centímetros no tamanho do contorno total do espelho e as outras com 4 centímetros também no tamanho total do espelho. Então você vai ter só que pressionar uma tira na outra para elas colarem e ficar bem firme. A cola ajuda, o papelão já é um pouco durinho e a cola ajuda ele a ficar mais duro, e a camada de tinta endurece ele mais ainda, porque a tinta ela tem gesso, né, na receitinha. Então fica uma moldura bem dura, bem firme. Aí eu colei o meu espelho nesse encaixe de 1 centímetro que eu deixei, passei a cola na beiradinha dele por trás, passei cola normal, aquela cola cascorês branca, universal, que ela é muito potente, e coloquei umas gotinhas de cola instantânea. No meu caso eu usei a Tech Bond. Você pode usar a cola instantânea que você tiver. Eu gosto muito dessa Tech Bond.
Colei o espelho, tá vendo? Aqui por trás, ó, dá pra você ver ali até um pouquinho de cola que vazou. Não tem problema isso, porque não vai aparecer. O importante é você colar bem. Então eu passei bastante cola, tirei o excesso que vazou e deixei esse pouquinho aparecendo ali mesmo, garantindo que tá bem colado. Tá vendo aqui, ó? Olha que grosso que ficou a moldura. Eu pintei os dois lados. Aqui ainda não secou, foi onde pigmentou um pouco mais. Aqui são as minhas emendas, tá vendo? Ó, tá bem pressionadinho. Por mais que pareça que não tá colado, tá bem coladinho mesmo. Elas estão bem firmes. E foi assim que ficou, visto por trás. Não é essa parte que nós vamos ver. Nós vamos ver ele assim. Ó, tá vendo a largura que ficou? E ele ficou na frente da moldura, tá vendo? E esse espaço que você tá vendo parece uma faixa branca, é uma faixa transparente, por onde o meu LED vai iluminar, tá vendo? É assim que ele ficou. Eu tô apaixonada por esse espelho. Eu sempre quis ter um desse. Por que eu fiz dessa largura de 5 centímetros? O meu cinto, ele é largo, é um cinto trançado, bem antigo que eu tinha aqui, e ele é bem largo, então eu precisei fazer a moldura mais ou menos na mesma largura dele. E é porque eu acho bonito também, bem largo. Eu preferi manchar o espelho e limpar depois do que cobrir com a fita, mas se você preferir tampar todo o espelho antes de pintar, aí vai da sua preferência. Eu preferi pintar, que eu acho mais fácil raspar. Nesse caso aqui que sai bem fácil. Passei esse pincel aqui, ó, com um pouquinho de água, molhei o pincel na água e passei bem em cima dos borrões aqui de tinta. E aí é só esfregar um pouquinho com essa espátula. Ó, como sai facinho, tá vendo? Sai bem facinho. Por isso que eu preferi fazer dessa forma. Eu limpei aqui todo o contorno. Aí é só passar um paninho, que já enxuga e já fica limpinho, tá vendo? Ó, bem simples mesmo. E esse aqui é o meu cinto, tá vendo? Era um cinto trançado de couro. Manchei toda a minha mão, mas não tem problema. A tinta sai super fácil da mão também. Ele era bem largo, tá vendo? Ele tem 5,5 centímetros mais ou menos. E aí eu pintei ele todo com essa tinta Chalk Paint, ela pega muito bem também aqui no couro. Eu pintei até a fivela. E é super simples, é uma pintura sem segredo, só pintar mesmo. Agora vem um detalhe importante. O cinto, ele tem que passar por baixo do espelho e ele tem que ter uma fivela em cada ponta. Então, o que eu fiz? Eu precisei de uma outra fivela e precisei cortar a ponta do meu cinto e adaptar uma fivela nessa ponta. E ao mesmo tempo, eu precisava que o cinto de cima, que vai servir como alça para pendurar o meu espelho, ele tivesse duas pontas. Então eu tirei a ponta de um cinto e adaptei a fivela do outro cinto. Então eu precisei de dois cintos, um ficou com duas fivelas e o outro ficou com duas pontas. O que tem fivelas, ele passa por baixo do espelho e o que tem só pontas, ele fica como alça do espelho. Então eu peguei aqui, ó, essa é a fivela do outro cinto. Aqui é onde eu cortei esse meu cinto e adaptei para dar acabamento. Eu cortei fora a ponta e adaptei essa fivela. Esse aqui é o meu outro cinto. Esse eu tive que comprar porque eu tinha vários cintos, mas a maioria era bem largo, como esse que eu mostrei para vocês, todo trançado. Para usar como alça, esse largo não é tão interessante, porque aí você vai ter que fazer o gancho de espelho Adnet muito largo na parede, e eu não queria. Então eu comprei esse cinto aqui, é a única coisa nova que eu comprei, o resto foi tudo feito, também porque eu precisava de uma fivela que se parecesse com a que eu já tinha nesse cinto, e nenhum dos meus outros cintos tinha uma fivela parecida com esse que eu escolhi. Então eu comprei esse cinto na Shopee, que a fivela dele era bem parecida, é um pouquinho menor, mas é a mais próxima que eu consegui da fivela que eu tinha nesse cinto trançado. Então eu adaptei ela aqui e pintei as duas, porque elas têm cor diferente, tá vendo? Depois eu vou ver se eu quero deixar ela na mesma cor do cinto, ou se eu vou pintar de rose gold. E até se vocês quiserem me dar a opinião de vocês nos comentários, se vocês acham que ficaria mais bonito cinza na mesma cor do espelho, ou se vocês acham que ficaria mais bonito pintada só a fivela em rose gold. Bom, então continuando, para prender um couro no outro, ó, aí eu passei a cola, a mesma que eu usei para fazer a moldura do espelho, que é essa cascorês, e essa Tech Bond aqui. E prendi com esse grampinho de escritório, que eu não sei o nome dele, mas pode ser com prendedor de varal também, não tem problema, tá vendo?
Agora eu vou colar essa daqui e já mostro pra vocês. Aqui agora eu tô colando o cinto mais largo, que ficou com 2 fivelas, na parte de baixo do meu espelho. Eu usei novamente essas mesmas colas. Eu colei, fiz o espelho todo usando essas 2 colas. Onde eu passo uma, eu não passo a outra. A cola instantânea, ela segura rapidamente. Então eu coloco pontos da cola branca, que ela é uma cola muito boa e ela segura vários tipos de materiais, cola muito bem, e coloco a cola instantânea alternada, onde eu coloco uma, não coloco a outra. E assim a cola instantânea ajuda a segurar imediatamente e cola muito bem também. E assim a cola branca pode secar mais tranquilamente sem sair do lugar. Então eu colei o cinto aqui na parte de baixo dessa forma. Aqui nessa parte de baixo onde eu fiz o encaixe para passar o fio da tomada, fiz o mesmo corte no cinto. Dei com o estilete, virei as pontinhas para dentro, colei com a cola instantânea e depois colei aqui na moldura. Aqui eu já pintei o cinto de cima, vocês viram que não tem segredo, ainda mais que ele é um cinto liso, é mais fácil ainda de pintar. E aí é só encaixar, né, como qualquer cinto normal, dos 2 lados do espelho, tá vendo? Eu fiz furos nas 2 pontas do cinto liso, porque ele tinha furo só em uma das pontas, na outra ponta era fivela. Então eu peguei um furador qualquer, agulhão, né, que é de usar em artesanato mesmo, qualquer coisa que você possa fazer um furo redondinho para evitar que o furo rasgue. É importante esse detalhe do furo ser redondinho. Aqui é a fivela nova, eu ainda não pintei, ainda vou pintar, tá vendo? Deixei o mesmo tamanho de ponta dos 2 lados, tá vendo? E assim que ficou a alça. Eu também vou fazer o gancho do espelho Adnet com coisas que eu tenho aqui em casa. Depois eu posso mostrar num outro vídeo como é que eu fiz o meu gancho. Se vocês quiserem que eu mostre em um outro vídeo, deixa aí nos comentários pra mim, tá bom? Aí eu pensei que eu queria fazer algum tipo de acabamento para proteger a pintura. Normalmente, quando a gente pinta móveis, a gente pode passar cera incolor. Mas eu pensei que aqui, como a gente está usando couro, eu poderia usar um hidratante de pele. Assim como a gente ouviu falar que é bom hidratar as jaquetas de couro que a gente tem guardadas, as bolsas de couro, né? É sempre bom passar um hidratante para manter em bom estado. Então eu resolvi usar a mesma estratégia aqui nos cintos. Eu usei um pincelzinho, passei o hidratante nos 2 cintos e nessa parte da moldura que foi feita de papelão, eu passei a cera incolor. Quando a gente passa o acabamento, a cor da pintura ela escurece um pouquinho. Então vocês vão observar que a tonalidade do cinza tá um pouquinho mais forte, é por causa do acabamento, tá bom? Aí estão as minhas fivelas pintadas no mesmo tom de cinza e aí já eu espelho no meu quarto, penduradinho já no meu gancho, que eu vou mostrar pra vocês como ele ficou. Olha que bonito, eu pintei de branco e fiz esses detalhes pra parecer com a pátina provençal. Ali é o pedacinho de madeira, o toquinho de madeira redondo que eu cortei, que é exatamente da largura do cinto, pra caber certinho. Minhas fivelas ainda estão no tom de cinza e foi assim que ele ficou. Me conta nos comentários o que você achou dessa minha ideia maluca. Espero que esse vídeo tenha te inspirado a fazer o seu por aí também. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo.